Fala rapaziada, tudo bem? Boa tarde. O vídeo que eu vou trazer aqui para você não é um vídeo que a gente está acostumado a trazer. Vai ser um vídeo onde eu quero questionar algumas coisas, principalmente você que está do outro lado. É importante prestar atenção nesse vídeo. Eu estava querendo falar com amigos de todo o Brasil a respeito de muita coisa que acontece no nosso meio e tem muita gente que não se questiona. Por exemplo, a premiação dos torneios. Por que tem que ser uma batedeira de bolo? Por que tem que ser um liquidificador? Geralmente é o presente que o cara que passa o dia inteiro fora de casa leva para a esposa, dando com que ela fique preso às tarefas do lar, dizendo à mulher: trouxe mais uma ferramenta para você. Por que os torneios não podem pagar uma televisão, da melhor que tiver? Por que não podem dar uma premiação de um carro, de uma moto? Nesse mundo de passarinheiro, as casas de rações, as empresas de rações estão todas tentando sobreviver. Todas falam a mesma coisa: a minha ração é melhor do que a sua. A minha ração é de alta performance. Cara, eu agradeço a tudo que as empresas fizeram, porque se essas indústrias elas não tivessem produzido a ração extrusada, hoje nós estava dando ração de amendoim com alpiste e cânhamo. Já reparou que é eles que tocam a moda? Cada dia surge uma ração diferente e as pessoas ficam divididas. Eu dou Nutrópica, eu dou Alcon, eu dou Megazum, eu dou Nativos, eu dou... Sabe, as pessoas ficam divididas, mas aí que tá, a gente não tem que convencer você. Você teria que fazer o teste e ver qual foi a melhor, que o seu trinca-ferro mais gostou. Mas como? Se o nosso povo não tem informação? Como? Se o nosso povo não tem interesse? Nós queremos trinca-ferro, sabemos onde tem. Aí o cara fala desse jeito: tem um amigo meu que traz de fulano, lá de terra de ciclano, e ele cobra R$150 por cada trinca-ferro. Só que um amigo meu me falou: tá ficando difícil, nós não estamos mais conseguindo anilhar. E o que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos arrumando outro jeito. Agora a gente tira várias fotos em vários lugares diferentes, um ninho diferente, a frente da gaiola diferente, e pede várias anilhas para o mesmo pássaro, com a mesma data. Quando isso vai acabar? Ninguém é melhor do que ninguém, mas quando isso vai acabar? Quanto mais se dificulta para os pobres, mais os pobres criam sistemas onde eles possam ser beneficiados. Quando isso vai acabar? Não vai acabar nunca. Alguém tem que se beneficiar. O nosso povo passarinheiro está passando dificuldade. Eles não têm conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento total para passar para eles. Mas alguém na sociedade, algum setor da sociedade, precisa educar o passarinheiro. E também ouvir o velho passarinheiro, porque há muitos passarinheiros no meio de nós que sabem mais do que muitos veterinários, conhecem muito mais do que muitos caras que têm registro, entendem muito mais de trato, de maneira, de postura, mais do que qualquer maior torneirista. Mas o que eles querem que você pense? Eles querem criar heróis nos nossos meios. Heróis que só jogam em grandes gramados. Heróis que só jogam em grandes arenas. Nas pequenas arenas, nas arenas mais difíceis do Brasil, quem joga é o seu trinca-ferro. E é você que volta para casa sabendo se ele deu bom, se ele deu ruim, se ele cantou bem, se ele não cantou. Nós criamos heróis que nunca jogam nos nossos campos, porque nós temos campos e eles só jogam em arenas. Hoje
Fica muito mais fácil para um cara pegar no meio do mato e tentar ser feliz, porque ele não vai ser feliz. Alguém vai denunciar ele e uma hora vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com todos, que já aconteceu com muitos. O nosso povo precisa entender que nós não somos a vergonha do sistema. Nós somos homens, mulheres, jovens que têm desejo no coração. Nosso hobby não é feio. Feio são os erros que cometemos para ter o nosso hobby. O nosso hobby não é feio. Feio são as atitudes que tomam com a gente. O cara que prende um pássaro não é um traficante. O cara que prende um pássaro, ele não está tirando a liberdade de um bichinho. Agora, muitos de nós, sim, eu já tirei a liberdade de muito pássaro da natureza. E posso te falar uma coisa para você, isso é comum, devido à dificuldade, à banalidade com que é vista, a preocupação e o interesse do cara mais pobre, assalariado, que ganha R$ 1.600, R$ 1.500. O cara que tem 2 crianças, o cara que paga luz, paga água, paga internet, tem uma sogra que ainda fica no pé dele dizendo: você tem que comprar um carro. Difícil. Muito complicado. Você pensa assim que talvez você está fazendo pouco, mas você está fazendo muito. Às vezes a gente faz só o que pode. Ninguém nasce com estrela na testa. O cara hoje ele tem que entender o seguinte, pô. Você está dando no Trópica Natural, continua nela, não se ilude não. Muitas rações ainda aparecerão, com nomes diversificados, prometendo grandes coisas, oferecendo grandes benefícios, mas os benefícios você nunca vê, e o preço lá em cima. Lembre-se, esse pássaro precisa de alguém que cuide dele. Enquanto ele está engaiolado, ele depende de mim e de você. Muitos ficam perguntando por que ele não canta, por que ele não cantou, por que ele... Vamos acompanhar. Ao invés de eu ficar reclamando, eu poderia acompanhar. Isso fará e sempre fez uma diferença muito grande. Estão tentando tampar os nossos olhos, dizendo para você que os grandes são aqueles que estão lá no torneio. Mentira. Os grandes estão nos bairros, estão nas periferias, nas comunidades. Em todo lugar tem um trinca-ferro bom. Não é só lá não. Seu trinca-ferro às vezes é mal preparado. Às vezes não tem talento, não tem chamada para isso. Mas isso não quer dizer que, sem dúvida, o seu pássaro não preste. Talvez ele não faça tudo aquilo que os outros fazem, mas ele pode ainda fazer muito mais, se você acreditar nisso. Nosso povo é muito humilhado. Eu, antes de ter canal no YouTube, conto essa história direto. Eu fui a um canal, lá eu mandei uma mensagem, participava da live, mandava coraçãozinho, mandava superchat. O dia que eu fiz uma pergunta, o cara disse para mim que ele não tinha tempo para me responder. E eu não era JH, eu não era ninguém, como até hoje eu não sou. E aquele dia eu falei: caramba, eu vou fazer um canal, vou ajudar todo mundo que perguntar. E às vezes ainda passa gente que a gente não consegue responder a todo mundo. Então, cara, observa que o tempo está passando, as coisas estão mudando, mas vai haver um monte de ração, vai haver um monte de alimentação, vai aparecer ração disso, ração daquilo, só para iludir a gente, tirar o nosso dinheiro. Depois, sabe o que acontece? Eles aparecem com gaiola de 2.000, com gaiola de 5.000, mostrando para a gente, dizendo assim que foi Deus que deu para eles. Foi o seu trabalho, foi o seu suor que deu aquilo ali para ele. Aqui no canal a gente tem a maior dificuldade, porque quando algumas pessoas escutam isso, elas querem nos banalizar, dizer: ah, que esse cara está falando não tem sentido nenhum. Mas tem. A maioria deles não são criadores, são vendedores de passarinho. Sim, eles não têm prazer em ter um pássaro cantador, só se for para vender.
se tiver um pássaro bom que canta bem, só se for para vender. Agora eu tenho que pegar outro, porque aquele ali já foi. Você entende como é que é? Valor só dá quem compra. E olha, na maioria das vezes não consegue revender, porque ninguém dá valor. Valor só dá quem compra. Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui para vocês. Por quê? Porque eu queria que esse povo que cria pássaros em todo o Brasil entendesse que, em vez de você ficar sonhando com coisas à distância, você valorizasse o seu. Você entendesse que na muda, na hora de cantar, não precisa nada disso. Você dá a ração que você está dando, meu filho, e o pau quebra. Às vezes, uma ração de competição, quem prova? Eu estava pensando nisso, quem prova? Melhor dar que eu dou mesmo, que eu sei que ele fica tranquilo, sossegado e come bem. Uma boa farinhada, um pedacinho de manga e vamos. Talvez hoje ele cante melhor. Só vai depender dele, só vai depender da vontade dele. Abre o olho, meu povo, abre o olho, porque esses que são chamados de grande, são eles que puxam a multidão e eleva elas a pensarem que tem que ser daquele jeito, que tem que ser daquela forma, que tem que ser daquela maneira. Você tem um trinca-ferro, valoriza o seu. Eu tenho certeza que ele também pode ser um campeão.